Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você teve prejuízo com a venda de fundos imobiliários e não sabe como declarar isso no imposto de renda e também a importância de fazer essa declaração, fica nesse vídeo aqui que ele foi feito para você e eu vou dar o passo a passo de como fazer isso. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no canal e deixar o like para nos ajudar a crescer e levar esse conteúdo para mais pessoas. Tem inúmeros vídeos aqui de como declarar imposto de renda como ações e fundos imobiliários. Então acompanha nosso canal para ficar por dentro. Também falamos sobre renda passiva e dividendos aqui. Pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é, a apuração do prejuízo ou do lucro dos fundos imobiliários você tem que fazer mês a mês. Por quê? Se você tiver lucro com a venda de um fundo imobiliário, você tem que já pagar ali, logo em seguida, a DARF com a tributação daquele ganho que você teve. Esse vídeo aqui a gente não vai falar sobre o lucro com venda de fundos imobiliários, e sim com o prejuízo. Então, o lucro vai ficar para um outro vídeo que eu vou explicar. Nesse caso aqui, a gente vai fazer apenas o prejuízo e a gente vai simular um ano inteiro. Quando a gente só tem prejuízo, então a gente pode lançar ali na declaração anual do imposto de renda, que é aquela que você faz todo ano ali referente ao período anterior. Então, em 2024, você está lançando então o que você fez ali em 2023. Então, nesse exemplo aqui, não teremos lucro. Se tiver lucro, aí você tem que recolher o imposto e pagar ali logo na sequência. Então, a apuração é mês a mês. E claro também, né, se você está carregando um prejuízo antigo, você pode abater também esse lucro. Nós vamos estar explicando no vídeo futuro, quando falar da venda com lucro de fundos imobiliários, tá bom? O primeiro passo, galera, é você então fazer essa apuração. E como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer através do Portal do Investidor. Você pesquisa no Google aqui, Portal do Investidor B3, e acessa aqui então a área do investidor da B3 e realiza então aqui o seu primeiro acesso, ou se você já tem acesso, faz o login. Dentro aqui do Portal do Investidor, você acessa então aqui do lado esquerdo aqui a guia Extratos, que eu sinalizei para vocês. Dentro aqui dessa guia, vai na aba Movimentação, que já vai estar ali, né, a primeira, e clica em Filtrar aqui no canto direito. Nos filtros, então, como a gente só está simulando então, o ano inteiro, você coloca a data inicial do começo do ano com o final do ano aqui de 2023. Lembrando que com o lucro você tem que fazer isso todo mês. Então, em fevereiro você geraria de janeiro e fazia a apuração do lucro, e assim sucessivamente. Mas aqui, então, como só teve prejuízo, eu vou gerar do ano inteiro. Coloco compra e venda e marco fundos imobiliários e dou um filtrar. Após, vai aparecer então aqui uma relação com todas as compras e vendas do ano, do período que você colocou. Você pode baixar aqui no canto direito em Excel, que é mais fácil para a gente fazer. Queria explicar para vocês também que, nesse exemplo aqui, a gente não está considerando as taxas e emolumentos cobrados ali no momento da aquisição. E quando você pega uma nota de corretagem, você vai ver algumas tarifinhas ali, algumas coisas, até um pouquinho de imposto que você paga no momento, e a gente não vai calcular isso daqui para fins de cálculo de custo médio, porque como eu sou um pequeno investidor, eu considero que dá muito trabalho você ficar calculando lá por pouca coisa, entendeu? Você vai pegar o emolumentos lá, que é um valor pequeno, um valorzinho de IR, e vai ter que pegar nota por nota e ficar lançando aqui, acrescentaria uma coluna aqui e colocaria isso no teu preço médio. Você pode ficar à vontade de fazer isso, então daí você teria que acrescer cada compra que você teve, cada nota de corretagem, esses valores ao custo do preço médio, para poder estar apurando. Então, se você é um grande investidor, vai realizar muitas vendas, talvez seja interessante você considerar isso. Mas, para mim, eu considero que o custo-benefício de lançar isso dá muito trabalho para pouca diferença no valor ali depois, tá bom? Mas aí você também pode estar fazendo dessa maneira. Já estou respondendo isso porque o pessoal me questiona muito nos comentários. Então, o relatório aqui para nós é que são valores hipotéticos, apenas exemplos, tá, galera? Isso aqui foi eu que preenchi, tudo editado. Isso aqui não é uma recomendação de compra e de venda, apenas para a gente aprender a fazer aqui, tá? Então, esses valores todos hipotéticos. Este é o relatório. O que eu vou fazer aqui? Eu venho na coluna 1, seleciono ela, vou aqui em cima em dados e depois eu vou aqui em filtro para colocar um filtro. Então, a gente vai apurar um a um aqui o que foi de prejuízo que nós tivemos, né? Então, nesses exemplos que eu estou usando aqui, HGLG11, MXRF11 e VILG11. Antes de mais nada, aqui na coluna A você tem o crédito e o débito. Crédito foi o que você comprou e débito foi o que você vendeu. Então eu vou aqui na alça de seleção, deixo desmarcado o crédito, deixo marcado o débito e dou um OK. Então foram essas as vendas do ano. Eu vou selecionar aqui e vou colocar de vermelho para facilitar aqui para nós depois na visualização. Se eu vim aqui na alça e marcar o crédito, volta o relatório ao normal. Eu vou na coluna D aqui, então vamos fazer fundo por fundo para a gente apurar.
Então eu vou clicar aqui na alça e vou começar pelo VILG 11, que eu vou desmarcar, ó, selecionar tudo e vou marcar o VILG 11 e dar um OK. Então aqui teve todas as compras do ano que a gente fez, do período que a gente selecionou, né? Claro, se você tem compras lá que você fez em 2020, 2021, 2022 e vendeu em 2023, aí você tem que calcular o seu preço médio desde aquela época ali, né? Então, com certeza, no imposto de renda passado, você já fez esse cálculo do preço médio, então, né? Porque se você não fez, aí está em desenquadrado, teria que ajustar. Então, aqui nesse exemplo, a gente só começou a comprar em 2023 mesmo. Eu vou fazer o que para facilitar, né? Eu vou selecionar tudo isso daqui e vou dar um Ctrl C de copiar, vou aqui embaixo nesse mais e vou colocar isso em uma outra planilha, né? Só para a gente deixar o relatório mãe lá, sem mexer nele. Aqui eu colo as informações, seleciono as colunas aqui, dou 2 cliques entre as colunas para abrir o relatório. E a gente vê aqui então que teve algumas compras, né? No mês 2, mês 4, depois no mês 5 foi vendido. Para facilitar aqui, só para o entendimento, galera, vocês podem até fazer o relatório da melhor configuração para vocês, conforme for evoluir. Aqui é só para a gente entender como que é feito. Vou dar um inserir aqui, ó, em linhas aqui, só para facilitar, para ficar mais separadinho o que foi comprado, o que foi vendido, né? Então, antes, né, a gente tinha comprado aqui, então, nesse período 50 ações, se a gente olhar aqui embaixo, ó, e vendemos 50. A gente vai calcular aqui, então, né? Eu vou dar um igual, soma. Quantas ações eu comprei, né? Foram 3 compras, então seleciono aqui esse período das compras e fecho parênteses. Então, teve 50 ações compradas ali no período, né? Vou dar um destaque negrito aqui. Qual foi o valor total da aquisição, né? Então, a gente dá um soma também. E a gente seleciona esses valores aqui, fecha o parênteses e dá um Enter. Então, a gente comprou nesse período de exemplo 50 fundos imobiliários a um total de R$ 5.718,80 do fundo, então, o VILG 11. E depois, então, no mês lá 5, a gente decidiu vender essas 50. E agora a gente tem que apurar, então, qual que foi o prejuízo nessa operação, né? Então, muito fácil aqui. Vou marcar a apuração aqui, só para entendimento. Eu gosto de fazer também a quantidade de ações para ver se sobrou alguma, né? Então, eu dou igual aqui, eu tinha 50 ações, menos o total que eu vendi, 50. Então, estou zerado. Igual que foi o prejuízo? Então, eu dou igual o valor da venda que eu fiz, menos o valor da compra. Então, foi 5.280 menos 5.718,80. Então, o prejuízo aqui foi negativo, então, né, menos R$ 438,80. Vou marcar ele de vermelho aqui. E vou marcar aqui, então, na frente, né, igual que foi o mês desse prejuízo. Porque esse prejuízo vai ser lançado mês a mês no IR. Então, vou colocar maio aqui, só para a gente facilitar. Então, a primeira apuração está feita. Depois, no programa, eu vou ensinar como que faz. Vamos voltar para o relatório base, aqui em movimentação. Vamos aqui no produto e agora a gente vai fazer o outro, que é o HGLG11. Vou marcar ele, dar um OK. Vou copiar as informações e vou lá na minha planilha novamente. Vou colar aqui embaixo, né? Vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou separar a compra do débito para facilitar o entendimento. E vamos somar quantos fundos eu tinha comprado. Igual soma, abre parênteses. E você seleciona o período aqui, seleciona a quantidade, né? Você seleciona o intervalo, fecha parênteses, foi comprado 30 cotas. Igual foi o valor total pago nessas cotas do HGLG11. Eu venho aqui novamente no valor da operação, dou igual, soma, e seleciono aqui os dois valores aqui e fecho, né? Você pode fazer isso da maneira que você quiser, tá, galera? Você pode fazer na unha, inclusive, se você tiver dificuldade, no caderninho, mas no Excel aqui você consegue controlar melhor, se você tem uma facilidade. É uma ferramenta muito boa para fazer esse tipo de apuração. Então é a mesma coisa, né? Vamos fazer aqui a apuração. Quantas cotas desse fundo eu tinha? 30. Menos quantas que eu vendi? Foram 30 também, então zerei. Igual foi o valor do prejuízo, né? Se eu vendi a 4.533, se eu diminuir pelo valor que eu paguei, 4.817,40, eu tive então um prejuízo de R$ 284,40. Eu vou destacar aqui em vermelho também, vou colocar na frente que a venda aqui então foi em outubro, né? Vamos marcar outubro. Maravilha! E agora a gente volta então para o relatório base, vamos aqui no produto, desmarcamos o HGLG e marcamos o MXRF11. Então esse aqui já teve mais movimentos, né? Vamos selecionar eles aqui, dar um copiar,
Voltamos para a planilha de apuração, vamos dar um colar. Pode ver aqui então que esse exemplo aqui é um pouco diferente, né? Ele teve várias compras aqui, ó, de março a agosto, depois uma venda ali em setembro, depois em setembro, outubro e novembro teve mais compras, em dezembro teve vendas. Então isso aqui é só para exemplificar, tá, gente? Então o que eu vou fazer? Eu vou separar novamente as compras das vendas, eu vou colocar um intervalo aqui, e vamos fazer então aqui a apuração. Até a primeira venda, quantas cotas do MXRF a gente tinha comprado? Igual soma, e aí a gente seleciona aqui o intervalo, 500 cotas, igual o valor pago, né? Igual soma, seleciona o intervalo aqui, a gente tinha pago então 5.444,60. Ok, né? Então a gente vai dar inserir linhas aqui para facilitar também a apuração. E vamos fazer aqui, então, a primeira apuração. O que a gente viu, né? A gente viu que tínhamos 500 cotas, então menos quantas que vendemos, sobramos com 300. No caso, a gente viu que já sobrou 300 cotas, está diferente do outro que zerou, né? Então aqui, vamos fazer diferente. A gente vai calcular esse saldo residual, quanto que eu fiquei de patrimônio depois dessa venda, né? Então, para isso, eu tenho que calcular o preço médio aqui em cima das cotas. Considerando todas essas compras aqui em cima, qual o preço médio que eu paguei por cota? É fácil, é só pegar o valor total, 5.444, dividido por 500, que é a quantidade que eu comprei. Então, o preço médio de cada cotinha dessa é R$ 10,89. Então, essas 300 cotas que me sobraram foram adquiridas a R$ 10,89. Então, eu dou igual e copio aqui o valor de R$ 10,89. E aqui, o que eu faço? Eu dou um igual novamente, pego 300 vezes 10,89 e me sobram, então, o valor total de bens após a venda que me sobrou de R$ 3.266,76. Então, na verdade, galera, isso aqui é a apuração do saldo após a venda. Apuração do saldo de cotas após a venda, né? Quer dizer o quê? Que eu tinha 500 cotas, eu vendi 200, e após essas vendas de 200, me sobraram ainda um patrimônio de 300 cotas a R$ 3.266. Só que aqui eu ainda não apurei o lucro dessa transação aqui, de 2.120. Para isso, eu tenho que apurar quanto que eu paguei, né? Então, o que eu vou fazer? Que eu vou dar um incluir de linhas aqui antes, nesse meio aqui, para apurar quanto que eu paguei, né? Ó, vou colocar aqui, ó, valor pago pelas cotas vendidas. Então, só vendi 200. Quanto que eu paguei por essas 200? Né? Para facilitar, eu vou dar um igual. A gente viu que o preço médio é 10,89. Então, a gente dá um copiar aqui nesse 10,89, né? Dá um igual. Então, a gente multiplica 200 vezes 10,89. Quer dizer o quê? Que a gente pagou, então, aqui R$ 2.177,84 por essas 200 cotas. Por isso que a gente calculou o preço médio de cada um, para descobrir o quanto que a gente pagou por 200, tá? Então, vamos calcular aqui, então, qual que foi o prejuízo, né? Então, ó, apuração de prejuízo. Muito fácil, né, gente? É igual a valor da venda, 2.177, menos o valor da compra, 2.120. Então, o prejuízo foi de R$ 57,84 e ele foi ocasionado em setembro. Então, fazendo um review aqui, né? Nós tínhamos comprado 500, vendemos 200. Para a gente descobrir quanto que a gente pagou pelas 200, a gente teve que apurar esse preço médio aqui de R$ 10,89 por cota, que é o valor total pago pelas 500 cotas, dividido pelas 500 cotas. Então, a gente pegou 200 vezes o valor que pagou de R$ 10,89 e descobriu que pagamos R$ 2.177 por essas cotas. Só que nós fizemos uma ordem de venda aqui, ó, de 200 cotas por R$ 10,60. Então, nós tivemos prejuízo, que é a diferença entre um e o outro, de R$ 57. E aí, a gente descobriu que a gente tinha vendido 200, então 500 menos 200, sobraram 300 cotas deste fundo ao preço médio lá de R$ 10,89 que pagamos, que ainda totaliza um patrimônio de R$ 3.266,76. Só que após essa venda, a gente ainda fez aquisições desse fundo. E aí a gente tem que somar o valor que sobrou das 300. Então, a gente vai apurar
qual que é o nosso valor de aquisição após essas novas compras ali. Então, a gente vai colocar um intervalo aqui. O que a gente comprou, então, após a primeira venda? Então, a gente vem aqui igual soma. A gente fez esse intervalo de compras aqui. Como a gente viu aqui, ó, tá crédito, né? Então, a gente comprou mais 200. E nós pagamos, então, por elas, esse intervalo aqui, 2.101. Então, aqui, ó, novo saldo após compras. Então, se eu tinha 300 que sobraram com mais 200, então agora eu fiquei novamente com 500 cotas. E se eu tinha sobrado ainda 3.266 que eu tinha comprado mais 2.101, me deu então um valor investido de R$ 5.367,76 por 500 cotas. Se eu quiser saber o preço médio delas, eu pego 5.367 dividido por 500. O preço médio então é R$ 10,74. Só que nós vendemos, né, aqui em dezembro as 500 cotas. Então a gente tem mais uma apuração, né? Então vamos fazer uma apuração dessa venda, né? Se eu tinha 500 menos o que eu vendi 500, sobrou zero. Então, nesse momento, acabou zerando o MXRF11 nesse exemplo. E teve lucro ou prejuízo, né? Então, eu pego igual o valor da venda, 5.100, menos o valor que eu apurei, que eu paguei por essas 500. 300 zero lá de trásão, depois mais 200 que foram compradas agora. Então, eu diminuo e descubro, então, um prejuízo de R$ 567,76. Esse aqui foi ocasionado em dezembro. Ok, pessoal, então aqui eu coloquei um exemplo um pouquinho mais difícil, né, mas segue a mesma linha. Agora que eu tenho apurado esses valores, eu tenho que lançar dentro do programa do imposto de renda, que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui no programa do imposto de renda, você vai do lado esquerdo, desce lá embaixo e vai ter aqui, ó, renda variável. Você clica aqui, aí vai aparecer o segundo item, operações em FI, fundo de investimento. Clica aqui. Aí, nesse caso, você vai lançar mês a mês, tá bom? Então, você vai aqui e vai apurar. Ó, maio, a gente descobriu, então, um prejuízo de R$ 438,80 em maio. Então, vamos lançar isso aqui. Aqui na coluna resultado líquido do mês, você vem, entra aqui, coloca negativo, R$ 438,80 e clica fora. Pode ver que ele já alimentou as outras colunas aqui, ó. Resultado negativo do mês anterior, quer dizer que em junho ele já está puxando o resultado do mês anterior e assim vai ser conforme eu for lançando aqui. Vamos pegar os próximos valores. Em setembro aqui tivemos no MXRF11 R$ 57,84 negativo. Então a gente vai em setembro, coloca negativo R$ 57,84, clica fora. Outubro, negativo também, R$ 284,40. Negativo, R$ 284,40. E por fim, em dezembro, tivemos negativo R$ 267,76. Negativo R$ 267,76 e clica fora. Pronto, está lançado. Se a gente vê aqui, então, ele foi carregando aqui na coluna prejuízo do mês anterior e no prejuízo a compensar deu R$ 1.048,80. Vou explicar para vocês por que é importante a gente lançar o prejuízo. Então vamos pensar que em algum momento no futuro eu vou ter um lucro com a venda de fundos imobiliários. Vamos pensar que eu não tenha lançado aqui esse prejuízo a compensar, então eu vou recolher imposto sobre isso, né? Claro que vai depender do valor, mas se for um valor pequeno, eu teria R$ 1.048 para compensar sobre esse lucro. Então eu pagaria menos imposto. Se eu lançar, eu pagaria menos imposto numa venda com lucro futuro, ou até nem pagaria dependendo do valor. Agora, se eu não lançar e tiver um lucro futuro, eu já vou pagar imposto direto, então estaria perdendo dinheiro. Então, o certo é eu sempre lançar o prejuízo com venda de fundos aqui. Se eu vim aqui imprimir a declaração, ele vai ter um quadro resumo em fundos de investimento imobiliários, onde ele vai aparecer os valores que a gente lançou. Ó. Maio, negativo, né? Aqui em maio, ó, 438, depois aqui R$ 57,00, 284, 267 e no final aqui R$ 1.048 a compensar. É importante você conferir se fez certinho aqui pela essa impressão, tá bom? Pessoal, então aqui o vídeo era mais para exemplificar mesmo, exemplos bem simples e mostrar a importância de fazer isso na tua declaração do imposto de renda. Queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, olhar na descrição como apoiar o canal e também algumas dicas de livros que eu deixo aqui para vocês, tá bom? Deixa no comentário que tipo de vídeo que você quer que eu traga, que a gente vai pensar com carinho.
Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço, até a próxima, fui!